Em Pietro Sarubi, embora o nome não pareça tão familiar, Pietro Sarubi é um ator italiano que interpretou Barrabás no então famoso filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Pietro Sarubi conta que na sua adolescência era apaixonado pelo teatro e fugiu de sua casa e juntou-se a uma companhia de circo. Viajando pelo mundo, Pietro Sarubi sentia um grande vazio em sua alma e acreditava que em algum lugar do mundo aquele sentimento de vazio seria preenchido. Entre muitas das suas viagens, Pietro foi seguindo a sua vida, atuando em peças teatrais, alguns comerciais e também algumas participações no cinema. Aos 43 anos de idade, Pietro receberia um convite que mudaria a sua vida. O então ator e diretor Mel Gibson o convida para a participação de um filme dirigido por ele. Pietro nem sequer imaginava que a sua atuação seria para um filme que narraria os últimos momentos de Cristo. O próprio Pietro diz que imaginava ser um convite a um filme de ação. E quando Mel Gibson declarou a Pietro que a sua atuação seria o personagem Barrabás, Pietro negou-se a aceitar, pois por se tratar de uma cena curta, Pietro sabia que o cachê seria menor comparado a outros personagens em que a atuação seria muito mais longa. Pietro Sarubi diz a Mel Gibson que gostaria de interpretar o apóstolo Pedro, mas o então diretor já estava convencido que o papel de Barrabás seria de Pietro. Mas por detrás de tudo isso, havia um grande propósito de Deus. O ator então veio a aceitar o papel, porém não escondeu que Mel Gibson chegou a pagar um valor maior ao valor inicial. O filme A Paixão de Cristo, que conta os últimos momentos de Jesus, impactou os cinemas devido à performance tão realista, tanto por parte dos atores como de todo o cenário que envolve o filme. Algumas cenas parecia transparecer que havia algo diferente nelas, que não estava no script. Era como se a presença de Deus estivesse manifesta em uma fala, em um olhar ou em um gesto. E foi exatamente o que o ator Pietro Sarubi presenciou e sentiu na cena em que ele interpreta Barrabás. Na cena vemos Pôncio Pilatos em um diálogo com os príncipes dos sacerdotes e anciãos, que estavam a acusar Jesus de muitas coisas, mesmo Jesus não tendo cometido pecado algum. E como era de costume, por ocasião da festa de Páscoa, soltar um preso, Pilatos então, na tentativa de libertar a Jesus, visto que ele era inocente, pede para que os guardas lhe tragam um prisioneiro. Então lhe trouxeram a Barrabás, um rebelde e assassino. Porém, para a surpresa de Pilatos, entre soltar a Jesus e Barrabás, a multidão pede para que solte a Barrabás. Porém, a multidão havia sido persuadida pelos príncipes do sacerdote. Então Pôncio Pilatos liberta a Barrabás, e é exatamente nesta cena que algo sobrenatural acontece. Nesse exato momento, o olhar de Pietro Sarubi se cruza com o olhar de Jim Caviezel, que interpretava Jesus. E para sua surpresa, o ator via algo diferente no olhar do seu colega de cena, e disse que sentiu como se uma corrente elétrica estivesse entre eles. O ator então declara que não via mais o seu colega de cena, mas o próprio Jesus. Pietro Sarubi relata que ao olhar nos seus olhos, o olhar de Jim Caviezel não tinha ódio
ou ressentimento, apenas misericórdia e amor. E a partir daquele momento, Pietro diz que tudo mudou, e aquela paz que tinha procurado durante anos, finalmente tinha invadido a sua alma. Depois desse grande acontecimento nas gravações do filme A Paixão de Cristo, Pietro relata que a sua fé foi completamente restaurada. O ator, inclusive, escreveu um livro chamado De Barrabás a Jesus, Convertido por um Olhar.